Atenção! Em 5 segundos, entra no ar o programa que briga por você. Hoje, segunda-feira, dia 20 do mês de novembro do ano de 2017, é Dia Nacional da Consciência Negra. Boa tarde, obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com você na TV, o programa que briga por você. Esperando que o final de semana tenha sido bom, tenha sido ótimo, produtivo, que a semana seja melhor ainda. A partir de agora, os fatos mais importantes do mundo policial, os reclames da população, os fatos políticos aqui de Ji-Paraná e do estado de Rondônia. É o programa que briga por você que está no ar. Não só para Ji-Paraná, mas também para todas as cidades vizinhas. O nosso abraço, obrigado pela sua audiência e já vamos saber quais são as notícias que estão na edição de hoje. Mais um acidente termina em morte na antiga balança da BR-364, perto de Ouro Preto. Novamente, a imprudência foi a principal causa. É a 4ª morte no lugar em menos de 2 semanas. Outro acidente perto de Presidente Médici matou 2 pessoas. Juiz manda soltar Juan Alex Testoni, filho do ex-prefeito lá de Ouro Preto, que estava preso, acusado de infringir a Lei Maria da Penha e também de ilegalmente estar com pedras preciosas. Identificado o corpo do homem encontrado pegando fogo às margens do rio em Ji-Paraná. A polícia militar prende dupla após assalto em comércio. Boca de fumo foi fechada e mais pessoas foram presas. Câmara de Vereadores começa nesta terça-feira as sessões itinerantes. O marco inicial será o distrito de Nova Londrina. Conetec Telecom vence a primeira Copa Jatuarana de Futebol 7 em Ji-Paraná. Tudo isso a partir de agora, aqui do palco do Você na TV, para o seu televisor, é o programa que briga por você que está no ar. Obrigado pela sua audiência e participe nos ajudando a fazer o programa. 99291-7525, 99291-7525, você manda o seu recado, você ajuda a fazer a nossa programação. Já vamos à primeira matéria. Na última semana nós tivemos o corpo de um homem que foi encontrado em chamas às margens do Rio Machado, em Ji-Paraná. Havia-se um grande mistério a respeito de, primeiro, quem é esta pessoa, e depois, a partir da identificação do cadáver, chegasse a possíveis autores. Bom, o cadáver foi identificado. Vamos à informação, Anderson Gonçalves. A Delegacia Especializada em Repreensão de Crimes contra a Vida identificou na manhã da última sexta-feira o corpo encontrado no último dia 13, às margens do Rio Machado, pegando fogo em Ji-Paraná. O trabalho de identificação foi feito graças à participação da família, que compareceu na delegacia, fazendo o reconhecimento com algumas características da vítima. A vítima foi identificada por Juliano Cavalheiro Barroso, o qual a sua idade não foi revelada. Olha aí, produção, pega novamente a foto do rapaz, Juliano Cavalheiro Barroso. Está aí, olha, um rapaz ainda novo, não se sabe mais nada além disso. Nós vamos, durante a edição, produção, ver se a gente acha. Pega o nome dele, pesquisa nos principais órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, ver se ele respondia a algum processo em Ji-Paraná, ver se ele tinha alguma passagem pela polícia. O Juliano, um rapaz jovem ainda, e eu queria saber se dos telespectadores que estão nos acompanhando, se alguém conheceu, se alguém sabe algo do Juliano, se a família de repente está nos vendo, porque a única coisa que se tem na imprensa até agora é de que o corpo foi encontrado, o corpo estava em chamas e a polícia demorou 1 semana para identificar que se tratava do Juliano Cavalheiro Barroso. Volta a foto dele aí. Eu acredito que alguém, vizinho da família, alguma coisa, possa estar nos acompanhando. Antigamente a notícia ela era feita só com os comunicadores. Hoje nós temos um grau de facilidade, porque aquilo que a polícia não consegue identificar, aquilo que não consegue chegar de informação para nós da imprensa, sempre tem alguém do outro lado que conhece, que sabe, que mora perto da família, que de repente sabe até os motivos
e que pode nos informar através das redes sociais que chegaram para nós da imprensa ser um facilitador nessa busca da informação. Então eu quero pedir a colaboração de vocês de casa. Se alguém sabe algo do Juliano, volta na tela, produção, algo sobre a família dele, onde mora, o que fazia, né, se tinha passagem, se era uma pessoa que tinha envolvimento com algum tipo de ilícito, por gentileza, informe nós aqui para a gente complementar esta informação. O nosso telefone é o 99291-7525, 99291-7525. Um recado para você que é comerciante. Olha, entre em contato conosco se você quer anunciar, se você quer divulgar a sua empresa, chame um dos nossos consultores de venda. Venha fazer sucesso na emissora de maior audiência da programação local em Ji-Paraná. De acordo com pesquisas de vários institutos, e a melhor pesquisa é aquela do comerciante que vem aqui e fala que está tendo retorno. Nós temos aí a Regina Dias, que é uma das nossas consultoras, 99215-6632, 99215-6632, e nós temos também o Val Fernandes, que está na tela, 99233, produção, 99238-9323, 9323, é que do Val não memorizei ainda, tem que olhar ali na colinha, 99238-9323, tá certo? Entre em contato com um dos nossos consultores e venha fazer sucesso junto com a gente. Olha, nós noticiamos na última semana o caso da prisão do filho do ex-prefeito lá de Ouro Preto, o Juan Alex Testoni Júnior. Ele foi preso acusado de agredir a esposa dele durante uma das madrugadas e também porque estava com pedras de diamantes. O juiz lá de Ouro Preto colocou ele em liberdade. Vamos aqui acompanhar os fatos. O juiz Rogério Montai de Lima, titular da primeira vara criminal de Ouro Preto, assinou no final da tarde de quinta-feira o alvará de soltura de Juan Alex Testoni Júnior, de 33 anos. O rapaz estava preso por duas circunstâncias. Isso foi à véspera do feriado. Um flagrante pela Lei Maria da Penha, ele foi acusado de agredir a mulher dele durante a madrugada, e outro pelo crime contra a ordem econômica, já que na residência dele foram encontrados 79 pedras de diamantes. Ele estava recolhido em uma cela da casa de detenção. O advogado dele, Antônio Zenildo Tavares, que conseguiu derrubar os mandados de prisão, na quinta-feira, falou com a imprensa e disse que não há nada grave para que o cliente ficasse preso. O alvará de soltura de ambos foi apresentado na casa de detenção lá de Ouro Preto no começo da noite. O juiz condicionou Júnior Testoni a usar tornozeleira eletrônica. O advogado comentou sobre o mandado de prisão. Disse que a notícia em vários sites sobre o cliente ter sido preso por extração ilegal de diamantes não confere com o que consta nos autos. O advogado afirma que o fato do rapaz estar com pedras que supostamente sejam preciosas não quer dizer que tenham sido extraídas pelo cliente. Ele fala o seguinte, o Antônio Zenildo, que é o advogado, na petição de soltura, que as pedras que foram levadas pela Polícia Federal ainda estão sendo analisadas e sequer se sabe se são de fato diamantes, e minimizou que os achados tenham valor de mercado tão grande, pois, de acordo com ele, o cliente pagou valor insignificante pelas pedras. O advogado é bom, né? Está na onda dele, diamante, ó. Quem falou que tem diamante aí? Mas a verdade, o que aconteceu com o Juan Alex Testoni Júnior é o que acontece com qualquer cidadão se ele tiver condição de pagar advogado ou se ele for à Defensoria Pública e lá ele for atendido. O que declara a lei hoje em relação à prisão em flagrante? O delegado de polícia, dependendo das circunstâncias, ele pode decretar a prisão em flagrante. Nesse caso, foram dois flagrantes. Um porque ele agrediu a esposa, o outro porque, a partir da agressão da esposa, a polícia foi à residência e encontrou as pedras de diamantes. E esse outro, crime contra a economia pública. Aí o delegado dá o flagrante, mas esse flagrante, diferente de antigamente, ele precisa ser confirmado com o juiz. Antigamente, o delegado de polícia flagranteava e a pessoa ficava recolhida. Atualmente, não. O delegado faz o flagrante
E aí, no máximo, em 24 horas, aquela pessoa tem que estar cara a cara com o juiz. É a chamada audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, o juiz vai entrevistar aquela pessoa, vai ouvir aquela pessoa, vai analisar os autos, vai analisar o que foi colocado lá pelo delegado de polícia, vai analisar se a pessoa oferece risco à investigação, se ela é uma pessoa perigosa, se ela tem antecedentes criminais. Aí, dependendo dessa chamada audiência de custódia, a pessoa pode permanecer presa ou ser colocada em liberdade. No caso do Juan Alex Testoni Júnior, ele não tinha antecedentes criminais. Acredito que o juiz entendeu que ele não oferecia mais risco para a investigação, porque as pedras já estavam em poder da polícia. A esposa dele já tinha registrado ocorrência e lá constatou que ela foi agredida e que supostamente ele não representa um grande risco à sociedade. Então deu a ele o direito de responder ao processo em liberdade. Hoje funciona desta forma. Não é de alta periculosidade, não tem antecedentes criminais, não oferece risco para a investigação, a pessoa pode responder a acusação em liberdade, mesmo ela tendo sido flagranteada. O flagrante é um primeiro momento, mas hoje o flagrante deve ser confirmado pelo juiz, ou ser relaxado na chamada audiência de custódia. Produção, antes da gente chamar o nosso intervalo comercial, hoje pela manhã eu estive novamente na Secretaria de Obras para levar alguns casos que são importantes, que nos preocupam bastante e que eu tenho cobrado muito como vereador, e torcendo para que a Secretaria de Obras tenha condição de resolver esses problemas que são bastante graves, na minha opinião. Eu vou começar pela Rua Fortuna. A Rua Fortuna é uma rua do Habitar Brasil. E aí eu estive hoje pela manhã falando com o senhor que entrou em contato conosco pedindo socorro. Ele disse que mexeram na rua há algum tempo e desde então várias residências passaram a ser inundadas. Eu estive hoje com o secretário de obras e ele nos informou que já mandou uma pessoa aí para ver o caso dessa Rua Fortuna no Habitar Brasil. Também tratei com o secretário de obras sobre essa inundação que está dando nas residências, ali na BR-364, um pouco antes da Massalai Veículos. Essa situação é um caso que é bastante grave. Nós temos aí o cruzamento da BR, um pouco antes da Massalai Veículos, e Igarapé 2 de abril. Eu estive lá pessoalmente já há cerca de um mês e observei que essa inundação pode, não é que é um diagnóstico, é um raio-x preciso, mas que a inundação pode estar acontecendo, porque o bueiro que cruza a BR ele está entupido, tem bastante mato dentro desse bueiro. Mais uma vez eu fiz uma cobrança ao secretário e pedi para que haja uma atenção especial, porque são várias residências que estão sendo inundadas. São muitas residências ali no entorno do Igarapé 2 de abril, lado direito da BR-364, né, pouco antes da Massalai Veículos. Também eu tratei com o secretário da Rua Almirante Barroso, no bairro da Casa Preta. Nesta rua, após receber o bloqueteamento, algumas residências ficaram no desnível em relação ao leito da rua, que foi aterrado, e agora essas residências estão sendo inundadas. De ontem para hoje eu recebi o recado do Diego, que é uma pessoa que já trabalhou comigo na emissora de rádio, falando que ele sabe lá de 3 residências, onde perdeu geladeira, onde a cama ficou toda dentro da água, onde o televisor ficou embaixo de água e as pessoas pedindo um socorro. Rua Almirante Barroso, aqui no bairro da Casa Preta. Ela fica ali já chegando perto do Hospital Municipal. Aí também levamos ao secretário, novamente, a situação da rua que passa, agora eu não me recordo se é Rua Rio Branco ou Rua Acre, eu sempre confundo lá, se é o nome da capital, da rua, do estado, ou se é o nome do estado, passa frente, na verdade eu vou pegar um ponto aqui exato, é a Rua São Manuel, ela passa frente à creche Maria Antônia, lá embaixo, quando vai dar a entrada para o Geraldo Alvim. E quem mora aí na região sabe do que eu estou falando. Você pega a rua que passa assim, frente ao portão de entrada da creche Maria Antônia, lá embaixo ela tem uma rua que corta ela, que deve ser a Rio Branco ou Acre, e aí dá a entrada, segue reto para o Geraldo Alvim. Lá na última semana eu estive com moradores, o Jefferson, que mora na rua, levou para nós um abaixo-assinado, que tem cerca de 200 assinaturas.
Na ocasião, o secretário fez um compromisso de colocar mais uma leira de manilhas para reforçar a vazão da água e evitar que essas residências sejam inundadas. De ontem para hoje choveu e novamente as residências foram inundadas. Também fui lá fazer um reforço dessa cobrança na Secretaria de Obras. Essa é a rua Rio Tapajós. Mas volta aí, Eduardo, eu quero primeiro falar da situação aqui da terminais da creche Maria Antônia. E aí nós levamos o caso da rua Rio Tapajós, que é esse que a produção está mostrando agora. A Rio Tapajós, ela já fica no bairro Dom Bosco. Bairro Dom Bosco é a rua na lateral ali do Salão do Célio, é a rua que vai para a Tiago Calhas. Cadê a foto? É a rua que vai lá para Tiago Calhas. Então, olha, essa situação aí. E ainda nós tratamos do travessão do 10. Todos esses casos são importantes, são situações que a gente considera emergenciais, urgente, porque quando a residência da pessoa está sendo inundada, quando a casa está sendo inundada, não dá para deixar para depois. O secretário disse que nesta semana eles conseguem mais um APC e precisa de um APC para fazer o trabalho e ele vai acelerar. Então eu quero falar aos moradores que falta de cobrança não é. Que a gente tem cobrado, tem falado e ido atrás para que as coisas aconteçam com urgência. A gente precisa que isso aconteça com urgência. Ele pediu um prazo de resolver esses problemas mais graves até a próxima semana. Mas, Eduardo, volta lá. Apesar da gente ter tido aqui, esse acidente na rua Rio Tapajós, ela não está entre os casos mais graves. Por quê? A Rio Tapajós, a população que mora ali tem 2, 3 outras ruas para chegar às residências. Então, tem outras maneiras da pessoa chegarem às casas delas lá. Eu considero que seja urgente aqueles casos onde a água está entrando nas residências e fazendo com que os moradores percam a mobília. Então, nós pedimos ao secretário que dê uma prioridade, que coloque como urgência esse caso do Igarapé 2 de abril, ali com a BR, este caso da São Manuel, lá embaixo, depois da Maria Antônia, e em especial o caso do Travessão do 10. Por quê? O Travessão do 10 é a única maneira dos moradores chegarem à residência deles, é uma região rural, onde o pessoal passa com motocicletas, com 2 galões com leite, e a ponte que lá está, ela não tem mais sustentação. Só é a madeira e a madeira velha. Lá, eu falei para o secretário, eu temo um acidente com vítima. Eu tenho medo de ter lá um acidente com vítima nesse travessão do 10. Então nós pedimos que dá uma prioridade a essa rua Almirante Barroso, aí no Casa Preta. A questão da São Manuel, já entrando no Geraldo Alvim, travessão do 10, e aí sim depois a Rio Tapajós, porque são casos onde ou o morador está perdendo a mobília dele, ou o morador corre risco na segurança pessoal dele, é o caso aí do travessão do 10. Agora, uma outra coisa que está na pauta, e hoje, novamente, eu tratei com o secretário, foi a questão da 6 de maio. A 6 de maio, ela é uma cobrança minha desde o primeiro mandato. Quantas vezes eu estive, inclusive, à época, com o secretário Valdecir, lá pedindo a abertura da 6 de maio. Estive lá e, na época, havia um empecilho muito grande, que é a questão da lagoa. Essa lagoa que temos aí e que precisava de licença ambiental. Posteriormente, já no atual mandato, o secretário Milton Félix foi lá e abriu parte da 6 de maio. Só que para dar continuidade nesta interligação da 6 de maio, já varando na parte alta do bairro Parque São Pedro, ele precisa colocar lá uma drenagem. E ele está finalizando um trabalho, eu tenho cobrado muito isso, ele tem sido incisivo nessa cobrança. Praticamente toda semana eu vou lá na Secretaria de Obras para tratar desses casos que eu apresentei lá, saber como é que estão esses casos, não deixar que caiam no esquecimento e também tratar da 6 de maio. Eu tenho ido lá perguntar, secretário, e a 6 de maio? Ele fala o seguinte: Edivaldo, lá no final a gente precisa fazer, né, uma drenagem. E aí nós estávamos terminando um material lá no presídio,
que era uma região de muita urgência lá no presídio. Então a gente vai retirar umas manilhas e fazer essa drenagem na 6 de maio. Agora volta para mim, produção. Maldosamente, tem pessoas que estão espalhando no WhatsApp, espalhando lá no bairro, inclusive uma moradora mandou um recado para a vereadora Ida. Falou: vereadora, é verdade que o Edivaldo Gomes veio aqui e determinou para parar a obra? Pessoal, não é verdade. Não tem absolutamente nada de verdade em relação a isso. Embora tumultuem no WhatsApp, embora tumultuem nas redes sociais, a minha consciência ela está absolutamente limpa. Se tem uma pessoa que dorme com a consciência limpa, sou eu. Porque eu cuido do meu mandato e não tento prejudicar o mandato dos outros. Todos os dias, a minha preocupação quando eu coloco a cabeça no travesseiro é colocar a cabeça no travesseiro e dormir e amanhecer com energia para fazer coisas boas no dia seguinte. Não ficar falando da vida dos outros, não ficar criando fofoca no WhatsApp, não ficar criando fofoca nas redes sociais. Então, embora falem, eu vou continuar indo à Secretaria de Obras cobrar e com a consciência absolutamente limpa. Até eu quero agradecer a vereadora Ida, porque no dia que alguém perguntou para ela, ela falou: olha, eu não sei quem inventou uma situação dessa, mas é uma das coisas mais absurdas que eu, vereadora Ida, já ouvi, porque eu conheço a atuação do vereador Edivaldo Gomes desde o início dele aqui na Câmara, desde 2013, já que nós chegamos juntos aqui, e eu sei o quanto ele lutou e continua brigando por essa 6 de maio. Então a vereadora Ida, ela foi lá e ela foi muito precisa, em falar para a pessoa que quem criou isso é uma maldade muito grande. Então eu só quero dar uma satisfação aos moradores aí do final da 6 de maio, e por mais que cheguem o WhatsApp a vocês, e ainda que vocês acreditem no que falarem no WhatsApp, ainda que vocês acreditem no que forem aí na residência de vocês falarem. Eu aprendi que o mal você isola, você não paga o mal com o mal. Eu não tenho energia, não tenho tempo para isso. Eu tenho energia para coisas boas. Eu tenho energia para construir e não para destruir. Até porque a história, né, da Câmara de Vereadores, ela mostra que aqueles que tentaram denegrir a imagem dos outros, eles nunca conseguiram reeleição. Há um presidente americano, eu não me recordo qual deles, salvo engano, Abraham Lincoln, que em alguma ocasião falou o seguinte: você pode até prender um homem de consciência limpa, mas você nunca vai conseguir condená-lo. É o meu caso. Pode espalhar, pode falar, né, você pode até denegrir um morador, até acreditar, mas condenar a mim não vai, porque a minha consciência não se condena. A minha consciência ela é limpa do meu dever e do meu trabalho cumprido. Tá? Para se ter noção, hoje eu falava pela manhã, e os problemas aqui de Ji-Paraná, eles são realmente muito grandes. Né? É uma cidade que ela está dentro de uma bacia hidrográfica. Aliás, uma não, várias bacias. Aqui as enchentes, as nascentes, elas vêm de todos os lados. É Igarapé Pintado, é Igarapé 2 de Abril, é Igarapé da Onça, é o Machado, é o Urupá e por aí vai. Por onde você vai, você tem problemas em Ji-Paraná. Por onde você vai? De ontem para hoje, por exemplo, porque as pessoas têm o meu WhatsApp não é segredo, o povo é que paga a conta. O povo é que todos os meses, suadamente, paga a conta do meu WhatsApp. Do meu celular, onde está instalado o WhatsApp. Então as pessoas têm. De ontem para hoje, olha só, eu recebi esse WhatsApp desse morador lá do Habitar Brasil. Eu recebi o WhatsApp do Jefferson, que mora lá na São Manuel, na região da São Manuel. Eu recebi o WhatsApp do Diego, falando da Almirante Barroso. Eu recebi o WhatsApp do pessoal falando aqui do Obama, falando da rua aqui do Flórida, né, da 94 e por aí vai. Então, hoje foi um dia que eu amanheci absolutamente estressado. Aí eu cheguei na Câmara de Vereadores, tinha uma senhora para falar comigo, que ela está com um problema nos rins, uma senhora de 60 anos de idade. Essa senhora estava chorando de dores lá na Câmara de Vereadores. Ela foi para o posto de saúde no dia... em julho, ela passou por um posto de saúde, aí tem um sistema de regulação que ela não consegue retornar aguardando a regulação. Aí liguei para o Renato da Saúde. Renato,
assim, 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 uma pessoa dessa não pode ficar esperando o CISREG. Ele falou, Edivaldo, manda lá, que nesses casos a gente regula para que ela seja atendida e a gente dá lá a explicação por que a pessoa teve o atendimento adiantado. E eu explodindo de nervoso, só que eu aprendi a tratar bem essas pessoas. Mesmo, olha, qual vai ser o mérito para mim se eu for educado apenas quando eu estou bem, né? Eu preciso ser educado também quando eu estou estressado. Aí atendeu essa senhora, entrou uma outra mulher com outro problema, um caso particular dela. Qual é o caso dela? Ela disse que há 1 ano a polícia foi na casa dela, né, abordou a menina de 12 anos, que tinha um celular que ela comprou numa loja de eletrodomésticos em Ji-Paraná, mas aí quando foi bater, os números não conferem, a menina foi acusada de estar com o celular comprado de terceiros, e aí levou o celular, nunca devolveu. E ela começou a chorar lá pela maneira com que a criança foi tratada. Aí saiu essa senhora, já entrou uma outra, que ela precisa ser atendida em Porto Velho, só que ela tem que ser atendida no dia 12 do mês que vem, e o TFD só vai mandar documentação no dia 29 desse mês. E ela tem medo que até do dia 12, dia 29 para o dia 12, não saia, né, condições para que ela vá a Porto Velho. Enquanto isso, tem uma tia minha lá no Hospital Municipal que teve 2 paradas respiratórias hoje pela manhã. Mas qual foi o resultado de tudo isso? O que eu estou falando é que mesmo estando estressado, eu consegui atender bem, oferecer um café e dar caminhamento ao caso de todas essas pessoas. Então é por isso que quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu vou e coloco a minha cabeça e durmo, porque a minha energia, ela é feita e ela é produzida, e essa saúde que Deus me dá para coisas boas. Vocês não vão encontrar o vereador Edivaldo Gomes passando coisas negativas no WhatsApp, não vão encontrar assessores do vereador Edivaldo, porque tem gente que fala, não fui eu, mas o assessor vai e faz. Vocês não vão encontrar nenhum assessor, nenhum amigo, ninguém que tenha ligação com o vereador Edivaldo Gomes, com o WhatsApp denegrindo outros vereadores. O que eu achar que eu tenho que falar, eu vou conversar com cada um deles. Agora, a minha força, ela tem que ser para a construção do bem, né? Da coisa boa, para todas essas pessoas que esperam de nós políticos um mínimo de dedicação, pelo menos ouvi-las. Fora isso, hoje pela manhã, a senhora quer que eu vá na rua Rio Xingu, no bairro Dom Bosco, tem um outro da Rua dos Acadêmicos, que é um professor, mandou um recado para mim, quer saber por que não sai o asfalto da Rua dos Acadêmicos. Então, eu falo o seguinte, vamos usar a nossa energia para coisa boa, para coisa positiva, né? Aí dentro desse contexto, nós estamos chegando aí aos 40 anos de Ji-Paraná. 40 anos de uma cidade que deu oportunidade para muitas pessoas. E a minha preocupação é com o futuro de Ji-Paraná. É com o futuro da cidade. E eu quero que você, telespectador que está em casa me vendo agora, faça uma análise muito verdadeira, muito positiva comigo, Edivaldo Gomes. Por mais que tenha problemas e tem problemas, por mais que às vezes, né, tenha alguma atitude que não agrada a população, mas o prefeito atual, o Gesualdo, ele atacou coisas crônicas de Ji-Paraná, coisa que nunca um prefeito tinha atacado. Você pega a quantidade de problemas que temos com a drenagem da cidade, mas pega a quantidade de problemas que já foram resolvidos, né? O quanto de galerias que já foram feitas nos bairros de Ji-Paraná. Você pega o centro de autismo da nossa cidade, que é o melhor do norte do Brasil. É você dar prioridade em atender a criança especial. Hoje vem pessoas de outras cidades aqui em Ji-Paraná para que as crianças sejam atendidas. Eu conheço um senhor que veio do Acre morar em Ji-Paraná para que a criança dele seja atendida no centro de autismo aqui de Ji-Paraná. Aí você pega uma cidade que ela vai inaugurando 8 creches. A quantidade de creches que nós aumentamos aqui, creches e escolas em Ji-Paraná. Os residenciais têm problemas? Tem. Mas aquele que apresenta maior problema foi na gestão passada, que é o Bosque dos Ipês 1 e 2. Na gestão do Gesualdo, ele conseguiu mobilizar, já entregou o capelaço, vai entregar o Rondon 1, Rondon 2 e 1.400 e não sei quantas unidades lá em parceria com o governo do estado. Aí o povo fala assim, mas isso é parceria, só que ele conseguiu. Então hoje a minha preocupação não é com o momento atual, é com o futuro. E as pessoas às vezes falam brincando, Edivaldo, você um dia quer ser prefeito em Ji-Paraná? Eu falo, não. E pior que eu não vejo hoje uma outra pessoa preparada, a não ser o Gesualdo, para ocupar esse cargo. Porque o cidadão, para ocupar um cargo de prefeito de Ji-Paraná,
ele tem que ter uma abertura da vaidade pessoal dele muito grande. Eu vou falar para vocês o caso do Beira-Rio. Quantas vezes eu vejo o povo xingar o Gesualdo por causa do Beira-Rio? É uma obra do governo do estado que está parada. É uma obra que o governo do estado começou e não finalizou. Está lá toda empipinada essa obra e o empreiteiro foi preso por corrupção. Aí vocês pegam o anel viário, a demora do anel viário. Aí vocês pegam o asfalto do estado, que quem está finalizando é a prefeitura que está finalizando. E às vezes eu chego e converso assim com ele, prefeito. Por que o senhor não vai na mídia e fala tudo isso? Fala que o senhor apanha pelo Beira-Rio, que não é obra do senhor. Que o senhor apanha pelo asfalto que o governo não finalizou, que o senhor está tentando finalizar. Que o senhor apanha pelo hospital, que atende gente de todos os cantos do estado, e o estado não dá a colaboração devida. Que o senhor apanha pelo anel viário. Falou, Edivaldo, o dia que eu for na mídia e criticar o governo, ele tem bem mais força do que eu. Se eu criticar o governo, eu vou estar prejudicando 150 mil pessoas em Ji-Paraná. Então, qual é o meu caminho? Eu engulo e fico quieto. Então, a minha preocupação hoje, me indica uma pessoa aí do meio público que vocês acham que tem a preparação do Gesualdo para ocupar o cargo de prefeito. Indica hoje um político de Ji-Paraná. Eu não vejo particularmente, eu entendo que a Câmara tem bons vereadores, mas eu não vejo alguém que tenha conhecimento técnico, que é fácil ter conhecimento técnico, mas que esteja disposto a engolir sapo, a ficar quieto. Quem já viu o Gesualdo na mídia criticando o governo? Não viu e não verá. Porque ele fala, o dia que eu criticar o governo, eu crio um problema para a cidade. O dia, e você vê volta e meia prefeito brigando com o governador. Então, indica algum vereador hoje que está preparado para ser prefeito de Ji-Paraná. Não menosprezando a Câmara, que tem bons legisladores. Mas eu não vejo nenhum vereador hoje preparado para ser prefeito de Ji-Paraná. Me indica um deputado hoje que está preparado para engolir os sapos que o Gesualdo engole. Eu não vejo. Não vejo o Marcos Rogério, não vejo o Laerte, não vejo o Ayrton. Bons legisladores, ser prefeito é outra história. Se articular com 17 vereadores, se articular com o Ministério Público, ouvir secretários, ouvir xingamento no meio da rua, ouvir xingão porque a obra do Estado está parada e ele não vai na mídia, porque ele fala, o dia que eu criticar, eu só vou piorar a coisa para a minha cidade. Por falar, Edivaldo, fala, eu não estou preparado. Né? Cara, e depois você fala, eu não estou preparado, tá? Eu, Edivaldo Gomes, não estou preparado e não vejo ninguém da Câmara de Vereadores, não vejo deputados. Esse é o medo nosso. Qual vai ser o futuro da cidade quando o Gesualdo deixar o cargo? Agora fala, Elô. A Elô está aqui querendo dar a opinião dela também. É porque assim, olha, é muito fácil você chegar e fazer uma crítica na hora de você ver as mudanças que vão acontecendo, mesmo por ele não estar se aparecendo, que isso é uma questão também de ética, né? Ele sabe o que está fazendo lá por trás. Agora é muito fácil eu chegar e falar assim que não está acontecendo quando eu não vejo os pequenos detalhes tá fluindo, entendeu? Eu acho legal, né, essa parceria que você fez, essa entrada aí já de início. Então assim, é uma questão de alerta até para as pessoas que estão em casa, só fazendo... Né? Quem vai ser? Porque tipo assim, vai depender de mim que estou em casa, vai depender daqueles que irão votar. Então, isso é uma questão de antecipação do voto. Tipo assim, uma questão de pensamento. E aí, quem está preparado? Quem para você está apto a ir lá e exercer esse cargo? Pois é, muito obrigado, Elô. Então, essa é a pergunta. O povo fala, critica muito, e eu faço uma análise correta. E aí, como é que vai ser o nosso futuro prefeito? Quem vai ser esse futuro prefeito? Ele vai estar disposto a escutar 17 vereadores? Ele vai estar disposto a engolir sapo do governo do estado para não prejudicar a cidade? Será que essa pessoa estará preparada? É algo de se pensar. Agora, em relação ao que o pessoal fala de mim do WhatsApp, gente, olha, se eu fosse perder o sono por causa disso, hein? Hã? Tá certo. Chama o nosso intervalo e a gente volta. Né? Aliás, falar nisso, o ano que vem é ano de eleição. Né? E uma das coisas que me preocupa é exatamente o que eu falo, a preparação para o cargo. Né? A preparação para o cargo. Eu vejo no estado todo pessoas que assumiram um mandato e já querem ser deputados. Às vezes terminou de assumir um mandato, já quer sair do cargo de vereador para ser deputado. Eu entendo, né, que o mandato de vereador ele é um amadurecimento. É o cargo mais difícil da escala política. Se você ganhou para vereador, cumpra um primeiro mandato inteiro. Termine aquele mandato inteiro, porque daí você vai entender o comportamento da população. Aí quando você, porventura, chegar à Assembleia, chegar à Câmara Federal, aí você chega amadurecido.
Você chega curtindo a ferro e fogo ali para um mandato maior. Agora, particularmente, eu não acredito na habilidade de quem ganha um mandato e já no primeiro mandato quer deixar e já ir para outro cargo. Né? A população elege, quer ver a pessoa cumprir um mandato inteiro, no mínimo um mandato inteiro, e a partir desse mandato é que vai fazer uma análise. Foi bem? Foi mal? Foi ruim? Foi ótimo? Foi excelente? Agora, 1 ano e meio, aí tem muita gente que já quer ser candidato. Né? 1 ano de mandato, vereador, já quero ser deputado. Não deu nem para a pessoa analisar qual vai ser realmente a desenvoltura daquele cidadão, daquela cidadã que ocupou aquele cargo. Produção, chama o intervalo, a gente volta já já. Olha, estamos de volta, agradecendo a sua audiência. Bom saber, né? A cidade está nos vendo. Aumenta um pouquinho o nosso retorno aqui. Quero ler alguns recados, né, que estão chegando aqui para nós. Olha, queria ver com o vereador Edivaldo, para falar no programa, que a creche Cantinho do Céu está há 4 meses sem pagar os funcionários. Queria ver se é por falta de repasse da prefeitura. A pessoa está falando aqui, viu? A gente vai ver o que está acontecendo. Onde o Edivaldo Gomes fez esse implante capilar é o Gleidson. Gleidson é uma prótese capilar fixa. Tá? Depois que você faz a encomenda, você entra e meia hora você sai já cabeludo. Né? Aí você pode ter cabelos. Aqui em Ji-Paraná, quem tem especialidade nisso é a Tânia Cabeleireira. Tá? A Tânia, ela está na Monte Castelo, quase frente ali ao Gonçalves Dias. Edivaldo, foi perdido os documentos do meu esposo, é Agenor Alves Pereira. Se alguém encontrou os documentos do Agenor Alves Pereira, por gentileza ligar para 99247 4773 99247 4773 e será gratificado. 9247 4773, tá bom? Será gratificado. Olha, eu gostaria que colocasse o assunto em enquete sobre o talão de luz aqui do Capilaço. Não tenho muita coisa e a minha luz veio quase R$200. Estou horrorizada. Ou será que veio para quase todos aqui? Desde já agradeço. Muitas pessoas reclamando, viu, gente? Que a conta veio além do esperado. Né? Veio mais alta a energia do que o que era em outros bairros. Olha, se eu puder ajudar, assim como todos os vereadores, leva cópia dos talões lá na Câmara, tá? E pede intercessão junto à Eletrobras para ver o que está acontecendo. Acho que o melhor caminho é vocês encherem de cópia desses talões lá na Câmara dos Vereadores. Olha, eu achei esse cachorro no Bela Vista, na rua Cacoal. Se o dono estiver nos acompanhando, a pessoa mandou foto, o telefone para você rever é o 99310 8596. Tá aí, ó, um cachorro bonito, tá? Foi encontrado no Bela Vista, Rua Cacoal. 99310 8596. 99310 8596. Ô, produção, vamos à matéria. Olha, mais um acidente com morte na antiga balança do DENIT, perto de Ouro Preto do Oeste. O fato aconteceu perto de 10 horas deste domingo e é o quarto acidente, a quarta morte no mesmo local em menos de 2 semanas. Renato Francisco de Souza, 30 anos, morava em Jaru e ficou preso nas ferragens. Ele dirigia esta caminhonete S10 no sentido Ji-Paraná a Ouro Preto. E próximo à balança não parou o veículo quando a mão dele estava fechada por funcionários do DENIT, que acompanham o alargamento e recuperação da BR-364. Ele jogou na pista contrária, que estava aberto para quem transitava sentido Ouro Preto a Ji-Paraná, e bateu de frente com a carreta bitrem. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo. De acordo com testemunhas, Renato estava em alta velocidade e não conseguiu frear quando viu que a pista estava fechada. Então, jogou a caminhonete na contramão. O motorista da carreta ainda tentou evitar o fato, jogando o veículo fora da pista. Mesmo assim, foi atingido e também ficou bastante danificado. Esta é a quarta morte por acidente no mesmo local em menos de 2 semanas. O outro acidente, que matou 3 pessoas, aconteceu na última semana, envolvendo um táxi e outro automóvel. Nos 2 casos, a imprudência foi a principal causa, já que nesta ocasião, o taxista foi tentar fazer uma ultrapassagem indevida em alta velocidade.
Olha, resultado dos acidentes. As pessoas falam a rodovia da morte. Não é rodovia da morte. As pessoas que são da morte estão matando todos os dias na BR-364. Na última semana, o taxista estava no Siena. A informação que tentou ultrapassar em alta velocidade tirou a vida do negão mototaxista que morava, vizinho meu, no Parque São Pedro. Aí morreu uma pessoa que morava em uma moça que morava em Machadinho, né? E uma outra pessoa que morava em Jaru, Machadinho e Ji-Paraná. Aí, ó. Então, por quê? A pessoa estava ultrapassando em alta velocidade. Agora, a informação que o Renato, esse do acidente de ontem, ele estava em tamanha velocidade que quando ele viu que a pista estava fechada, não dava mais para ele frear. Aí ele entrou para a esquerda, indo daqui para lá à esquerda, estava vindo a carreta e o impacto foi tão grande que o carro ficou destruído. A carreta ficou toda destruída também lá fora da pista. Então, esse é o fato. As pessoas estão se matando no trânsito. Olha, tem mais um aqui. Esse vem de Presidente Médici. Quero ver quais foram as circunstâncias deste acidente aqui em Médici. A matéria de qual site de produção? Do rondoniaatual.com. A matéria extraída lá do rondoniaatual.com. Um acidente na noite deste domingo, por volta de meia-noite, perto da Ponte do Leitão, que fica logo na entrada de Presidente Médici, tirou a vida do jovem Bruno Muniz, de 22 anos de idade, que é morador também de Presidente Médici. Informações preliminares é de que o jovem seguia em uma motocicleta Honda NXR Bros. E quando se aproximou da localidade, bateu com o Chevrolet Agile, que era conduzido por Luiz Mar, que seguia na pista contrária. Bateu frontalmente. Com um forte impacto, o motociclista foi arremessado fora da pista, tendo morte instantânea. Bruno teve fraturas múltiplas pelo corpo. Ele era muito querido em Presidente Médici. Durante toda a noite, amigos prestaram homenagens a ele nas redes sociais. Segundo informações que chegou até a reportagem pela manhã, é de que o condutor do Chevrolet Agile veio a óbito também. Luiz Mar foi gerente por muito tempo de uma empresa em Ji-Paraná. Então vamos lá. O Bruno, de 22 anos, que estava na motocicleta. O Bruno, 22 anos, estava na motocicleta e bateu frontalmente com o Agile, que era conduzido por Luiz Mar. Há informação que Luiz Mar também, né, morreu na manhã de hoje, na manhã desta segunda-feira. E aí vem novamente, reforçando aquilo que eu falava ainda há pouco. Como que dois veículos batem frontalmente um com o outro na BR? Nem um buraco na pista explicaria esta situação. Até porque quando você vai numa pista, você tem que ter uma velocidade que lhe dê a possibilidade de frear sem oferecer risco para você, para quem está na frente e para quem está atrás de você. Então a gente observa que a BR teve uma melhora e hoje ela é a rodovia da morte porque as pessoas estão se matando nela. Até o ano passado, era de fato a rodovia da morte, porque ela proporcionava condições para que as pessoas perdessem a vida no trânsito. Quantas pessoas morreram nesse trecho entre Presidente Médici e Cacoal? Tivemos o caso de um ex-secretário lá de Cacoal, que morreu praticamente a família toda, quando ele foi desviar de um buraco. E eram muitos esses buracos. Hoje, nós não temos mais essa quantidade significativa. Só que aí as pessoas estão morrendo. Aquaplanagem. Uma senhora morreu há 1 semana e meia em Ariquemes. Tentou fazer ultrapassagem perigosa. 3 pessoas mortas. Na Balança, aqui em Ouro Preto. Estava em alta velocidade. Não conseguiu frear, jogou na pista onde a mão estava aberta. Morreu ontem. Agora, em Presidente Médici, uma moto bate frontalmente com uma Agile. Um dos dois estava na contramão. Então, a consciência ela é o fator principal para a gente diminuir esse índice de acidente. E mais, o acidente de trânsito, ele traz um desconforto muito grande para os familiares, um trauma, algo que marca para o resto da vida. E ele traz um grande dispêndio para o poder público. Se você for hoje a uma unidade de saúde, especialmente as públicas, a maior parte dos gastos são com pessoas acidentadas. Porque diferente de outros casos,
O tratamento de pessoas traumatizadas é um tratamento caro, que envolve uma estrutura médica muito grande, que envolve próteses que são caras, cirurgias que são caras. E aí o dinheiro que vai para cuidar de acidentados, excessivamente, ele poderia ser empregado para melhorar outros setores da saúde pública. Há de se ter essa consciência. Falar em consciência, hoje é o dia da consciência negra, viu, gente? Daqui a pouquinho nós vamos comentar a respeito do assunto. Mas vamos chamar um cliente aí, Eduardo, um gravado? Ou temos matéria? Tem matéria, né? A Polícia Militar prende dupla após assalto em comércio. Uma boca de fumo foi fechada e pessoas foram presas. O Anderson Gonçalves é que tem essas informações. Daqui a pouco vamos falar da Câmara, que realiza uma sessão nesta terça-feira lá em Nova Londrina. Vamos aí à matéria da ação da Polícia Militar. A Polícia Militar prendeu na tarde do último sábado uma dupla, logo após realizarem um assalto no bairro Jardim das Seringueiras, no 2º distrito de Ji-Paraná. A guarnição de Nova Londrina deslocava pela BR, quando chegou ali em frente a Giralto e abordou 2 elementos suspeitos, né? E foi encontrada uma arma e uma certa quantidade de dinheiro. E logo em seguida, coincidência, a Central de Operações recebeu uma ligação, dando conta que havia acontecido um roubo ali no bairro Seringal. Então, foi conduzido, as vítimas reconheceram como os autores do roubo. Então, foram apresentados aqui na delegacia. Eles estavam com uma moto, a moto também foi constatado que é produto de roubo em uma outra situação, dias anteriores. Então, foi ser apresentada à autoridade competente para providências cabíveis. No assalto, uma das vítimas afirmou ser agredida pelos assaltantes durante o roubo. O fato que foi negado por eles. Não, eu não agredi ninguém não. Eu pergunto pro comissário que ele vai falar quem foi. Ele já te reconheceu. Mas vai falar quem foi que agrediu. Confirmou que foi o senhor. Quem tava com a arma do na mão não. Como é que pintou essa ideia de vocês assaltarem lá? Manda ele olhar direitinho que vai ver quem. E quem fez isso tem que assumir. Se não assumir, é safado pilantra um cara desse. A arma de quem? A arma não sei, não tem. Não tava comigo nem nada, não sei quem é não. Já tem passagem? Tem, mas nada demais não. Porque não tem nada a dizer não, já perdi, já era. Eles estão negando, mas o senhor está dizendo que foi agredido, acho que levou um chute de um dos elementos. A dupla do assalto foi identificada por Fabiano da Silva, de 29 anos, com passagens pela Justiça, e o Wellington Ferreira da Silva, de 23 anos, também com passagens e foragido da Justiça. Dando continuidade no caso, Fabiano e o Wellington confessaram que havia emprestado uma motocicleta em uma boca de fumo no bairro Primavera. Na residência, os policiais localizaram Cícero Soares Oliveira, o vulgo Bilu, um velho conhecido da polícia, e 2 mulheres que também foram conduzidas até a Unisp. Um dos elementos nos informou que havia pegado emprestada a moto de um elemento no bairro Primavera e a arma emprestada para poder fazer esse roubo. Então, diante das informações, colocamos ao local, sabia mais ou menos onde que era, pelo nome da pessoa, e acabamos abordando o local lá e foi encontrado mais uma motocicleta, que provavelmente também seja produto de roubo, está praticamente confirmado já, e alguns objetos de procedência duvidosa e uma certa quantidade de droga. Ok, muito obrigado, parabéns ao trabalho da Polícia Militar. Eu falo que enquanto a sociedade tira um viciado da droga, o tráfico coloca 10. Então, o lugar de traficante é mesmo na cadeia. E quando você denuncia, ainda que anonimamente, você está ajudando a polícia. O nosso intervalo é pequeno, a gente espera que você não mude de canal. Já já a gente volta com outras notícias. Muito obrigado, agradecer a sua audiência e lá vamos nós para os 40 anos de Ji-Paraná. Nesta semana a gente comemora 40 anos, que beleza. E a gente vê o quanto que tem a ser comemorado. Às vezes a gente reclama, fala, eu tiro por mim. Há 23 anos, 1994, eu chegava a Ji-Paraná com 2 pares de roupas em uma sacola e o sonho de ser uma pessoa melhor, de crescer. E a cidade me deu toda a oportunidade de crescimento e ainda me deu a oportunidade de representá-la até agora 2 vezes. E isso acontece com muitas pessoas que estão nos acompanhando. Quantas pessoas chegaram aqui sem nada e cresceram junto com a cidade. Então, quando a gente analisa os 40 anos de Ji-Paraná, a gente chega à conclusão que a cidade ela é a cidade de todos os rondonienses e a cidade de todos os brasileiros. Todos que chegaram foram acolhidos, foram recebidos e tiveram oportunidades em Ji-Paraná. 40 anos,
acolhendo e fazendo com que as pessoas realizem. Eita, isso aí vocês foram longe, hein? Eita, pau. Precisava disso aí também não, produção. Isso aí é na Rádio Itapirema. Ô, Etivaldo Gomes. Naquela época lá, volta lá, ó, que o Jeanzinho ia lá já me acompanhar no rádio. A outra. Não, a outra ainda, a produção. É muito tempo, hein? É muita história embaixo desses cabelos, meu amigo. Essa aí, Rádio Itapirema, um amor de rádio. Essa aí foi antiga, essa aí foi em Porto Velho, Eduardo, essa aí. Essa foi em Porto Velho, Estúdio 5, agora vai passando. Vamos ver na sequência. Essa foi em Porto Velho. Essa foi em Porto Velho, essa Ji-Paraná, Itapirema, AM, 1390. Vai mais, deixa eu ver mais que tem aí. Itapirema, Porto Velho, Itapirema, Embalos da Noite. O que mais que tem aí? É muita história para contar embaixo desses cabelos, hein? É muita coisa na Célio Neri, né? É muita vida nessa história, né? E assim Ji-Paraná foi acolhendo, né, pessoas de todos os lugares de Rondônia e do Brasil. Que beleza. Falar nisso, Eduardo, coloquem mais uma vez nossos contatos comerciais. A Regina Dias, 992156632. Val Fernandes, 992389323. E também o Juliano Cerqueira, está na rua com a nossa tabela comercial. 993666599. Juliano Cerqueira, 993666599. Vamos à matéria. A Câmara de Vereadores começa nesta terça-feira as suas sessões itinerantes. É levar a Câmara para perto da comunidade. A primeira será realizada em Nova Londrina. Então, vocês que estão nos acompanhando, 9 da manhã desta terça-feira, começa a sessão itinerante aí pelo distrito. A Câmara Municipal de Ji-Paraná inicia na próxima terça-feira, dia 21, no distrito de Nova Londrina, a primeira de uma série de sessões itinerantes que vão ocorrer em escolas, instituições e órgãos públicos no município. A iniciativa é para discutir as ações do Poder Legislativo com a participação efetiva das comunidades. O projeto de resolução que reinstituiu as sessões itinerantes na Câmara de Ji-Paraná recebeu a votação unânime dos vereadores ji-paranaenses. A primeira sessão vai acontecer na Escola Estadual Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, a partir das 9 horas da manhã, na Rua Saulo de Alcântara, 2070, no distrito de Nova Londrina. E também o convite à população comparecer de Nova Londrina, comparecer na Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, às 9 horas que teremos a primeira sessão itinerante desse período legislativo. A sessão itinerante ela já tem um tempo que ela não está em prática, então no início do ano tivemos a reunião com todos os vereadores, não tinha no regimento interno, alteramos o regimento interno para que a nossa Câmara Municipal ficasse hábita a realizar as sessões itinerantes. A sessão realizada fora do Palácio Abel Neves é um evento no qual a Câmara Municipal de Ji-Paraná leva toda a sua estrutura aos bairros e distritos com o intuito de ouvir os moradores. As reivindicações da comunidade são acolhidas pelos vereadores e encaminhadas à Prefeitura de Ji-Paraná para que providências sejam tomadas. Então teremos em Nova Londrina agora a próxima sessão, depois em Nova Colina e em seguida nos bairros do município de Ji-Paraná. Isso mostra, isso leva o trabalho do Poder Legislativo até a comunidade, até a população. Então quem não pode vir até a Câmara, vai no seu bairro, vai na escola onde está sendo a sessão e acompanhe de perto as demandas que estão sendo cobradas para o seu bairro. Outro ponto destacado pelo presidente na divulgação de informações é o portal da transparência, pelo site www.jiparaná.ro.leg.br, que permite ao cidadão acessar todas as informações da instituição. As sessões também são transmitidas por rádio e TV. Ok, muito obrigado pelas informações. Olha, vamos para mais uma matéria. Conetec Telecom vence... Conect, aqui está o inverso. Então, Conect Telecom vence a primeira Copa Jatuarana de Futebol 7 em Ji-Paraná.
Aconteceu no início da noite do último sábado em Ji-Paraná a final da primeira Copa Jatuarana de Futebol 7. A competição, que teve a duração de quase 3 meses, contou com a participação de 17 equipes. Edson de Souza Júnior, organizador da competição, falou das dificuldades encontradas antes, durante e até momentos antes de fazer o jogo da final. Segundo Edson, faltou a premiação de R$1.000 à organização da competição. E uma promessa tipo assim do deputado Laerte Gomes com a gente, né, que ele ia dar um apoio pra gente no campeonato e tal, mas como ele sempre prometia, estava em Porto Velho com reunião e tal, aí o amigo dele falou que ia pra gente ir lá, fui lá umas 3 vezes tentar conversar com ele, não consegui entrar em contato com ele, pedi o telefone, não me ajeitou o telefone, e ficou de me dar um apoio no Campeonato Pesca Parque Jatuarana, então a gente ficou sem a premiação do primeiro lugar excelente que ia ter aqui no Campeonato Jatuarana, né. Bem, as duas equipes foram para campo, mesmo sabendo que a premiação teria caído o valor. O importante foi fazer o jogo da grande final. As equipes Connect Telecom e Rondomix de Presidente Médici entraram em campo de maneira invicta. Foram 6 jogos sem perder. A Connect entrou bem e logo de cara marcou 2 gols. Veio o segundo tempo e a Rondomix tentou uma reação, fazendo 2-1. Em uma jogada isolada, a equipe Connect Telecom fechou o placar fazendo o terceiro gol da grande final, sagrando-se assim campeã da primeira Copa Jatuarana de Futebol 7. O zagueiro e capitão da equipe Connect Telecom falou desta grande final. Muita gente, grande público também, o pessoal da cidade de Paraná e Nova Londrina se fez presente. Eu acho que quem viu essa grande final saiu satisfeito, foi um grande jogo. Nossa equipe nós fizemos uma campanha irretocável. Fomos campeões, não empatamos no campeonato, só vencemos. E no final acho que premiou a equipe que se uniu, que se preparou melhor e que fez por merecer ganhar o campeonato. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo e nós conseguimos conquistar esse título aí, a Connect Nova Londrina. E agora é se preparar para outros campeonatos que possam vir. O capitão da equipe Rondomix de Presidente Médici lamentou a derrota e a perca da competição. É difícil, né, acabar um jogo dessa maneira. O jogo estava desenrolando de uma forma bacana, os dois times jogando para frente, mas desentendimento, algumas falhas de arbitragem, que não tem como culpar, que todo mundo é humano, os dois times também estavam com a cabeça quente. Faz parte, né? Faz parte, tem que acatar a decisão da direção e é isso aí. O presidente e patrocinador da equipe Connect Telecom, Nardel Monteiro, falou da importância de estar incentivando o esporte amador na cidade. Saímos aí invicta, teve umas complicações no campeonato, mas o bom é a gente apoiar o esporte, tá junto, a Connect está entrando aí nessa área aí também e vai vir muitos futuros ainda, esse foi o primeiro nosso para a gente poder saber como é que é, a gente tem uma base boa já de um time que a gente está apostando e a gente vai continuar nisso, espero que venha muitos outros aí futuramente. A competição ofereceu R$ 1.700 em premiação ao primeiro colocado, R$ 800 ao vice-campeão e mais R$ 300 ao terceiro colocado. De acordo com os organizadores, eles já se preparam para realizar a segunda Copa Jatuarana de Futebol 7 no ano que vem, mas bem mais preparado e sem promessas. Exatamente, ano que vem vai ter outra Copa, vai ser a Copa Loja A Preferida, que vai vir com uma premiação muito excelente aí, acima de R$ 8.000 premiação entre as equipes que vai ter, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, bola de ouro e o goleiro menos vazado. Ok, parabéns aos organizadores, parabéns à equipe vencedora. E questão de patrocínio é algo muito sério. Volta e meia vem gente aqui atrás de mim, vai no gabinete. Ô vereador, patrocina isso. Se eu puder, eu falo sim e patrocino. Agora, se eu não puder, eu falo não também. Uma coisa que a gente tem que aprender a falar não. Não posso, não tenho condição, não te dou esperança, né, porque depois você vai ficar esperando e na hora fura. Diz que tinha um patrocínio e acabou furando o patrocínio para o primeiro lugar. Como é que é o nome do rapaz que está nos visitando hoje? Maicon, obrigado pela visita, viu, Maicon? Né? E até deu uma ajuda aqui para nós. Bom, de qual bairro? Duque de Caxias, seja bem-vindo. Pessoal, por hoje é só, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, fiquem com Deus, que é a melhor companhia sempre.